Voltei, tudo bem? Então, criançada, espero que vocês estejam tinindo aí no nosso roteiro de cinema, né? Porque é uma matéria fácil, né? Não tem nada muito difícil. Vimos toda a sequência, né? Verificamos também toda a estrutura, muito parecido com a estrutura da peça de teatro, que nós também já estudamos bastante. Fizemos alguns exercícios da apostila, e aí eu falei para vocês que ficou pendente, né? Alguns exercíciozinhos aí para terminar, porque senão a aula passaria a ficar muito cansativa, vocês iam ficar cansados, e aí não iam querer assistir até o final a minha aula, né? E eu ia ficar muito triste com vocês. Então, hoje nós vamos falar sobre essas duas páginas aqui que ficaram pendentes, que é a página 65 e a página 72. Tá? Sendo que a 72 é continuação, os exercícios dali, continuação daquele texto do roteiro de cinema do filme dos palhaços, né, da aula passada. Então, eu trouxe novamente, né, o roteiro para a gente poder revisar a estrutura, revisar, relembrar do que se trata, o pedaço que eu tirei do filme, para poder responder a página 72. Tá? E a página 65 é o iniciozinho da nossa apostila. Vamos colocar, deixa eu passar aqui para vocês. Peguem aí a apostila, pause quando necessário. Não esqueçam deste detalhe, que é muito importante, né? Para vocês conferirem a resposta e não copiar. Eu acho que essa é a parte mais importante, é não copiar, né? Tentar fazer para depois voltar ao vídeo e conferir o gabarito. Então, antes da gente fazer essas duas páginas, eu trouxe para vocês, né, um pedacinho para a gente resumir o que nós já falamos nas aulas anteriores, que nós já vimos nas aulas anteriores, mas possa ser, né, que algum de vocês não tenham assistido ainda aos vídeos anteriores. É claro que vão assistir, porque, né, não pode deixar passar nada. E aí eu trouxe esse resuminho que tá a apostila de vocês, tá? Eu tirei de lá. Quem quiser destacar lá também pode destacar. Posso até ver para vocês aqui que eu não coloquei, né? Onde se encontra esse pedaço. Está na página 71. Deixa eu anotar aqui, antes da gente destacar. Né? Tá na página 71. Página 71. E 7 coros. 71. Deixa eu apagar e fazer melhor, né? É porque esse mousezinho aqui, ele às vezes não colabora comigo, sabe, gente? É porque a professora não tem aquele dom igual vocês, da tecnologia. Mas tudo bem, se passa. Então, aqui nessa página 71, vocês podem destacar para a gente relembrar o que nós já falamos nas aulas anteriores, ok? Então, ele diz assim, ó. A parte do roteiro marcada por um número que indica o local ou o tempo em que a cena ocorre é chamado de cabeçalho da cena, né? Então, lembra que eu falei para vocês, né, que todo momentozinho ali daquela cena vai ter o cabeçalho indicando, né? Onde está acontecendo, se é de dia, se é de noite, se é de madrugada, que é a questão do tempo, né? E se a parte é interna ou externa. Perfeito? Nós vimos isso em todos os exemplos. Então, o cabeçalho vem destacado também em letras maiúsculas, né? O cabeçalho, que indica, né, a parte do local e tempo que está acontecendo aquele momento daquela cena. Então, isso é importante. Além do cabeçalho, um roteiro de cinema se estrutura em outras duas partes fundamentais, que são as rubricas e os diálogos. Né? As rubricas são as descrições auditiva e visual daquilo que se vê e se ouve no momento que está assistindo ao filme ou ação, que nós já tínhamos visto lá na peça do teatro, né? É toda a parte que a gente diz daquele momento que acontece com o personagem e tem que saber como é que ele vai se comportar, como é que ele vai se expressar. Então, as rubricas foram feitas para isso. E o diálogo também, que também estava lá nas peças de teatro, né, onde vai ali ter o diálogo entre os personagens. Perfeito? Você vai ter esse diálogo através dos travessões, você vai ter a indicação do nome do personagem e logo embaixo esses travessões com essa fala, com esses diálogos, ok?
Então, isso é importante, destacam aí. Então, a gente vai tratar ali na página 65, que é onde inicia, né, o nosso gênero textual roteiro de cinema, com esta imagem, né, aí da pipoca, com o ticket do cinema, com a marcação das cenas, enfim, né, cinema, filme, está relacionado aí com a pipoca, com uma delícia, né, gente, pipoca de cinema, né, adoro pipoca de cinema. Minha pipoca em casa não fica igual de cinema, não sei de vocês. Vamos lá, vamos saber o que está querendo? Ó, isso tudo é baseado na imagem, hein? Não esqueça de observar bastante essa imagem para poder responder as questões, ok? Vamos à primeira pergunta que diz assim: quais são os elementos que a compõem? Então, eles remetem aqui contexto. Então, vamos ver quais são os elementos que a gente vê aqui, né? Bem, nós temos aí esse rolo, né, do filme, nesse rolo, deixa eu pegar aqui a caneta para a gente poder estar pontuando, né? Ó, aqui, né, nós temos esse filme, que é o rolozinho do filme, né? Nós temos aqui também, né, a pipoca, um, um copo com pipoca, né? Ou balde, ou saco, dependendo de qual cinema que a gente vai. Nós temos também aqui o ingresso do cinema, né? Que é onde remete a gente vai comprar para poder entrar. E aqui nós temos, né, esse claquete que a gente diz que é onde vai cena 1, cena 2, aí vai batendo, né? Vem escrito o número da cena, a gente chama de claquete, ok? Então, são isso que a gente vê aí, é o que a gente visualiza, é o que ele está pedindo, né? Lá, os elementos que compõem, e eles remetem aqui com o texto, né? Então, aqui já está dizendo, né? Já está escrito, né? Qual é o contexto? Ao cinema. Aqui, ó, já está escrito ticket de cinema, então a gente já vê que se remete aí ao cinema. Perfeito? Respondida a questão 1. Questão 2. Você gosta de assistir a filmes? Tem algum que seja o seu preferido? Aí é uma resposta pessoal, né? Mas eu tenho certeza que a maioria vai dizer que gosta de filme de cinema, mas que dificilmente, né, alguém aí não gosta de filme. Eu adoro filme. E aí ele diz qual é o seu preferido. Então, cada um vai dizer o seu, professor, eu tenho 2, 3 preferidos, então você coloca os seus preferidos aí. Eu, né, eu adoro Velozes e Furiosos, assisti todos os Velozes e Furiosos eu assisti. Gosto também, acho que a maioria de vocês também pode ser que gostem da Liga da Justiça, gosto bastante também. Então, enfim, cada um aí vai colocar o tipo de filme que gosta mais, ou só não gosta. Se você disser que você não gosta de filmes, você vai dizer que não vai colocar nenhum filme específico, né? Mas a questão 2 é uma questão mesmo pessoal, você vai colocar as suas experiências. Então, a número 1, nosso gabarito, ó, o claquete, o rolo de filme, o pacote de pipoca e o ingresso, e um contexto de cinema. E a 2 é a resposta pessoal, né? Cada um vai colocar o seu, né? Se gosta de filme, se não gosta de filme, quais são os filmes que gostam, correlaciona aí. Se o espaço aí, por acaso, for pequeno para a quantidade de filmes, você coloca alguns e coloca a receita, perfeito? 1 para 3. 3. Vários profissionais da área do cinema trabalham para que um filme fique pronto. Quem são esses profissionais? Cite alguns, né? Nós temos aí, óbvio, né, o roteirista, que é quem vai produzir o roteiro do filme, né? Nós temos o diretor, né, que é quem vai manusear aí toda a estrutura do filme. Temos os atores que vão participar, né? Temos várias pessoas que participam do filme, para a produção do filme, né? Toda a equipe de filmagem, como os cenógrafos, como os maquiadores, né? Os produtores. Então, são pessoas profissionais, os câmeras que estão ali, né? Filmando, que estão participando, né? Dessa produção. Perfeito? Na 4. Para que um filme seja encenado e produzido, primeiramente é preciso que alguém crie um roteiro. Na sua opinião, que informações precisam constar neste texto? Então, para você, sem saber tudo que nós já vimos do roteiro, a importância do roteiro, para você, né, quais são as informações que deve ter neste texto, né, que vai compor o filme? Bem, para mim, acho que as informações importantes, né, são os personagens, as movimentações, as ações desses personagens, né, dos atores, o local que vai se passar, cada cena, eu acho que isso tem que ter.
Independente se a gente vai produzir um roteiro todo cheio de diálogos, né, que é o que a gente vê mesmo, mas a gente tem que ter essas coisas importantes, os personagens que vão participar, né, esses atores que vão participar ali, né, e as ações, aonde vai acontecer, onde vai ocorrer, isso tem que ter, independente das outras coisas. Ok? Daí vocês vão colocando também uma resposta pessoal, vocês já sabem alguma coisa que deve ter, mas na sua opinião, tem coisas mais importantes ou coisas que vocês, de repente, colocariam que não tem. Isso é uma questão que vocês vão ter que trabalhar com as informações que vocês têm, tá bom? Aqui está o nosso gabarito, né? Aí ele te deu algumas pessoas só, né, da área para produzir o filme, né, os profissionais, ele botou só roteirista, diretor e atores, mas eu falei outros, né, que eu acho tão importante quanto, né, a equipe toda, né, os figurinistas, os maquiadores, os cenógrafos, toda a equipe que trabalha. E na 4 é a sua opinião, de acordo com o que tem que ter no roteiro, né, de cinema. E aí eu disse para vocês, né, a minha opinião, mas a opinião de vocês. Para mim, né, o que não pode faltar ali, né, são os personagens, o local, né, essas ações dos personagens. E aí vocês coloquem, acrescentem em vocês o que vocês acham importante. Aqui na sugestão de resposta, né, além da história por um todo, ele colocou as falas, as ações, as movimentações dos atores, a iluminação, o som, as falas, os sentimentos, as expressões dos atores. E vocês acrescentam as suas informações com o que vocês aprenderam até agora. Tá bom? De repente surge aí alguma coisa que não tem no roteiro que vocês acham importante ter. De repente pode acontecer. E aí aqui tá o que eu falei para vocês, que ficou faltando responder, né? Uma das páginas, foi a página 72, que eu coloquei aí, e é importante voltarmos ao texto que a gente leu na aula passada, para poder responder essa página 72 que ficou pendente, tá? E aí ele diz assim, lendo o texto. O texto que você vai ler a seguir é um trecho de um roteiro de cinema. Leia o título e observe as imagens que acompanham o texto. O filme O Palhaço, dirigido e encenado por Selton Mello, foi lançado em 2011 e narra a história de Benjamin, que trabalha no circo junto do pai, formando a dupla de palhaços Pangaré e Puro Sangue. Você já assistiu esse filme? Leia o texto a seguir e conheça um pouco da história. Nós já lemos na aula passada, né? Ele apresenta alguns personagens do circo, né? Contracendo algumas pessoas, né? E a gente vai mostrando toda a estrutura novamente para vocês, né? Lembrando, aqui nós temos o cabeçalho. Aqui ele bota o cabeçalho 1, né? Na qual ele diz que acontece na parte externa da estrada de terra, num canavial de dia, né? São as informações que contém aí o nosso cabeçalho da nossa primeira cena, que apresenta já uma personagem chamada Glória, tá? Que diz assim: Glória, 27 anos, é cortadora de cano, trabalha sob um sol escaldante. Outros cortadores de cano estão ali trabalhando também. Ela observa a caravana do Circo Esperança vindo em sentido contrário. A caravana passa por ela. Créditos iniciais, aqui eu já tenho outro cabeçalho, o cabeçalho 2, né, que já acontece na parte interna do acampamento, no camarim de Benjamin e de dia. Então, aqui é uma ação que ocorreu, né? Aqui já é uma outra ação em um outro momento, e aí eu vou especificando através do cabeçalho com essas letras maiúsculas. A gente já tinha visto isso, né? Plano geral fixo de um pequeno camarim de circo. Pela fresta da janela semi-fechada entra um pouco de luz. O calor é grande. Uma mini arara com roupas, malas e bolsas muito usados. Uma cadeira, foto da trupe e um porta-retratos velho. Uma bancada e espelhos pequenos. Tudo meio improvisado. Isso aí é uma outra ação que está acontecendo, né, neste momento aí. Aqui eu já tenho, né, um outro cabeçalho, é uma outra ação, uma outra cena, um outro momento. E aí ele especifica, esse aqui já é interno também, que acontece lá no acampamento do circo, diretamente na coxia e de dia. Pangaré caminha taciturno na direção do picadeiro e cruza com Tony Lumbianco. 36 anos, mágico, o diálogo a seguir é ágil, em movimento e sem suspender as passadas rápidas. Ao fundo, vemos meio quilo, 30 anos, treinando malabares.
Aqui já tem outros personagens, né? Nós temos aqui, já apareceu o Tolom Bianco, já apareceu o Meio-Quilo. O Pangaré já tinha aparecido, a Glória já tinha aparecido também aqui nesse nosso texto, né? Então, aqui apareceu a Glória, aqui apareceu o Benjamin, que é o palhaço Pangaré. Tá? Aqui já apareceu o Lombianco, já apareceu o Meio-Quilo. Só que, na verdade, aqui ficou faltando um pedaço. Né? Ficou faltando a fala aqui da Lola. Né? Não sei se botei o contrário aqui, ó. Ficou o contrário, gente. Aqui, ó. Benjamin, 35 anos. Esse aqui veio antes desse slide aqui, ó. Eu inverti. Então, vamos para cá. 35 anos, se levanta da cama com dificuldade por conta do velho problema no joelho esquerdo e atravessa o quadro. Com uma metade dos óculos na mão, Benjamin termina de pintar o rosto. Lola, 28 anos, entra intempestivamente, toda folgada. Senta-se numa banqueta e põe os pés para cima. Lola, olhando em volta. Quente aqui dentro, né? Benjamin abre um portal de tecido, respirando um pouco de ar. A luz invade e possibilita uma visão melhor do ambiente. Lola, você devia ter um ventilador. Lola se levanta calmamente e sai. Benjamin segue seu ritual sem preparação. Pelo espelho se materializa metade do palhaço Pangaré. Um tempo em Benjamin se olhando no espelho. Então aqui, né, nós temos esse pedaço pula para cá. Aqui a gente já entra na terceira, que é a parte onde entra o Tom Bianco e o Meio-Quilo. Né? Então já tinha aparecido a Glória, já tinha aparecido o Benjamin, que é o Pangaré, né, o palhaço, e a Lola. Né? Foi uma cena que apareceu entre eles. Aqui já é o terceiro, né, que isso acontece na coxia, que fala: Pangaré caminha taciturno na direção do picadeiro e cruza Tony Lombianco, 36 anos e mais. O diálogo a seguir é ágil, em movimento e sem suspender as passadas rápidas. Ao fundo vemos Meio-Quilo, 30 anos, treinando malabares. Pangaré, quantas pessoas? Aí o Tom Lambianco fala: 57, contando com o prefeito Romualdo e a mulher dele. A mulher dele é a Nancy, cabeleireira. Ela é meio cegueta, usa óculos fundos de garrafa. O povo adora ele. Então aqui, né, o Lombianco, na fala dele, no diálogo dele, já apresenta mais dois personagens, né, que estão assistindo aí a esse circo, né? Que é o Romualdo e a mulher Nancy. Apareceu mais esses dois. Aí o Pangaré: e meu pai? Tony Lambianco: normal, os dois chegam na coxilha. A música cresce. Aqui a gente já tinha... Aqui já aparece, né, uma outra cena que também apresenta o cabeçalho, né, que acontece na parte externa do circo, na coxia, também de dia. Chico Lorota, 45 anos, e seu irmão João Lorota, 27 anos, tocam de tudo na sua bandinha de dois, fazendo a trilha sonora ao vivo do espetáculo. Ao lado dos músicos, uma plaquinha diz: proibido atirar nos músicos. O Pangaré vê, de costas, o palhaço Puro Sangue, 60 anos. O casal de trapezistas, Robson Félix, 30 anos, e Lara Lane, 25 anos, termina seu número de trapézio. O Chico: esses foram os trapezistas Robson Félix e Lara Lane. A música aumenta. O Pangaré entra com tudo em cena. Aí aqui já tem outro cabeçalho, ó, que já acontece na parte interna do circo, lá no picadeiro, também de dia. Pangaré: o que os senhores verão só é possível ser realizado por homens de alma nobre e que sejam bacharéis em cardiologia e metafísica. Peço suas palmas calorosas para esse mito, esse homem que atravessou desertos sem dormir. Subiu montanhas sem comer, atravessou mares sem mentir e que agora se apresenta com exclusividade aos olhos de vocês. Receba o grande, o fabuloso, o sensacional Puro Sangue. Aplausos efusivos. Puro Sangue entra com sua maleta psicodélica e faz seu número. Abre a maleta e sai uma bexiga. Ele agradece os aplausos.
tal qual um oriental se curvando de forma grotesca em salamalecos intermináveis e fazendo com que os aplausos não terminem nunca, até que encontra uma moeda no chão e guarda no bolso. Puro Sangue se aproxima do proscênio, onde estão os sentados o prefeito Romualdo, 45 anos, ao lado de sua esposa Nancy, 35 anos. Puro Sangue, tudo bem? O Romualdo, timidamente. Tudo bem, o Puro Sangue. Eu falei com o senhor, falei com a linda moça que está ao seu lado. A plateia ri. O casal fica sem graça. Puro Sangue, tudo bem? A Nancy constrangido. Tudo. Puro Sangue, qual é o seu nome, moçola vistosa? Aí a Nancy. Nancy, o Pangaré. É isso lá, é nome que se apresente? A criançada vai ao delírio com sua sagacidade. Puro Sangue, só falta a senhora me dizer que é esposa do maior prefeito da América do Sul e das Áfricas. O prefeito fica orgulhoso, todos se divertem. Aqui já entra, né, um outro cabeçalho que acontece na área externa do acampamento também de guia. O prefeito Romualdo e sua esposa, Nancy, se aproximam de Benjamin. Eles se cumprimentam com um aperto de mão. Romualdo, maravilhoso. A cidade agradece a presença de uma trupe tão talentosa. Qual é a sua graça, amigo? Benjamin, cumprimentando de novo. Ando meio sem graça, mas meu nome é Benjamin. O prefeito dá uma risada larga enquanto Borrachinha se aproxima. Romualdo, quero convidar vocês para almoçarem lá em casa. Será um prazer receber artistas tão talentosos. Ao Borrachinha. Mas pode ir todo mundo? A Nancy, sim. Aí o Benjamin, mas todo mundo? O senhor quer dizer todo mundo? Todo mundo? Aí acabou. E vamos ver o que está pedindo, que ficou faltando para a gente responder, né? Então vamos lá na página 72, explorando a linguagem número 1, que fala assim. Releia as falas a seguir. Romualdo. Maravilhoso. A cidade agradece a presença de uma trupe tão talentosa. Qual é a sua graça, amigo? Benjamin cumprimentando de novo. Ando meio sem graça. Mas meu nome é Benjamin. Nessas falas, os dois personagens usam a palavra graça em suas falas. Eles se empregaram com o mesmo sentido ou sentidos diferentes. Então, aqui nós temos aqui, aqui, ó. É maravilhoso, a cidade agradece a presença de uma trupe tão talentosa. Qual é a sua graça, amigo? Aí ele responde, ando meio sem graça, mas meu nome é Benjamin. Essas duas palavras têm o mesmo sentido aí? Não, né? No caso da primeira, ele fala assim, qual é a sua graça, amigo? Ele está perguntando qual é o seu nome, né? Então, nesse sentido, desse primeiro sentido, é o sentido de nome, né? Como é que ele se chama. Já no segundo, ele fala assim, ando meio sem graça. Então, ele, nesse sentido aí, já não é no sentido do nome, é no sentido de humor, né? Que ele não está tendo graça. Então, na primeira graça, é no sentido de nome, e na segunda graça, no sentido de humor. Perfeito? Aqui está o nosso gabarito, olha ali os sentidos, né? Com sentidos diferentes. O prefeito empregou essa palavra com sentido de nome, pois queria saber como ele se chamava, no caso o Benjamin, né? E o Benjamin já empregou com sentido de humor, que ele não estava meio motivado. Número 2 diz assim, releia a fala de Benjamin. Que ideia o uso das reticências apresenta nesse trecho? Aí a fala está assim, mas todo mundo, o senhor quer dizer todo mundo, todo mundo, então ele quer dizer o que nessas reticências aí? Ó, não é reticência de continuação de fala, né? Aqui nesse caso, quando ele fala assim, mas todo mundo, o senhor quer dizer todo mundo, ele está numa ideia de dúvida, de hesitação. Será que é isso mesmo? É para chamar todo mundo? Não é? É essa a ideia dessas reticências, perfeito? Aqui está o nosso gabarito, ó, elas foram empregadas para dar uma hesitação, uma dúvida. A 3 já diz assim, releia a rubrica a seguir. Chico Lorota, off. A que se refere a indicação da palavra off em roteiro de cinema? A.
indica voz ou som presentes na cena, sem ser mostrada a fonte emissora, ou seja, quem os emitiu. Ou B, indica que o filme ou cena acabou. E aí, o que vocês acham? Que esse off aí, quando diz Chico Lorota off, está indicando vozes presentes na cena, né, sem ser mostrada, ou o filme que acabou? Está dizendo, né, essa aqui, ó, indica vozes ou presentes na cena que não são mostradas, né, que não foi emitida e não que acabou. Perfeito? Então, nesse caso aqui, o Chico Lorota, ele não foi emitida a fala, não foi falado, não deu para ouvir, né? Não foi emitida. É isso que ele quer dizer. Aqui está o nosso gabarito, um off, né? Indicação de sons presentes na sala que não foram mostrados. A fonte emissora, ou seja, quem os emitiu. Perfeito? Aqui nós vamos falar um pouquinho, né, que também está na nossa apostila, também lá na página 72, no meio, né, dos nossos exercícios, que diz assim: em um roteiro de cinema, é comum encontrarmos várias abreviações de palavras ou expressões utilizadas para orientar o destinatário. Como as abreviações já vistas, INT e EST, que a gente já falou, né, pessoal, na aula passada, que indica ambiente interno e ambiente externo, nós temos o OFF, que a gente acabou de falar também nessa questão anterior, né, que também é onde indica a parte de uma fala de um personagem ali que não foi emitida. Nós temos também a sigla VO. O que quer dizer VO? Né? Em termo inglês, ele significa voice over, perfeito? Então, o VO significa voice over, que isso quer dizer que é, né, a voz de alguém que não aparece na cena, que não faz os comentários, perfeito? Então, agora a gente vai conseguir responder a questão 4. A questão 4 diz assim: observe as abreviaturas a seguir e relacione os respectivos significados. 1, OS, 2, POV, 3, VO. Então, vamos ver o que ele quer dizer? Vamos lá. Voice over, voz de alguém que não aparece na cena, mas faz comentários. E aí, acabei de explicar para vocês, né? O voice over é o VO. Então, aqui o VO é o número 3. E embaixo nós temos over the shoulders, que ele quer dizer a cena enquadra a parte de trás da cabeça e o ombro do autor. E aí, né, a gente já vai pela sigla, ó, OS, ó, OS, over, shoulder, over, ó, shoulder, S. Número 1. A próxima, points of view. Nós temos aqui, ó, P, points of, ó, view, V, POV, que indica a cena é feita com base no ponto de vista de determinado personagem. Então, o próprio nome em inglês, né, que são os 3 nomes são em inglês, né, vai me dar as sílabas, ok? Muito fácil, né? Então, após a gente já ter respondido aí essas questões que ficaram pendentes, né? Nós temos ali, que sempre fica no finalzinho do nosso, quando a gente acaba, né, o capítulo, nós temos lá o que você aprendeu, um resuminho. Nesse caso aí, nós temos para a gente colocar, né, esse aqui, ó, completar esse esquema desta forma aqui, ó. A, diálogo, B, cabeçalho da cena, C, as rubricas e D, o título do filme, né? Então, aqui está assim: antes que o mundo acabe, cena 13, que fala: beira do rio, pedra, parte externa, no entardecer. Daniel e Min estão deitados na pedra. Daniel, o que foi? Min, não está dando certo. Daniel, acho que a gente precisa dar um tempo. Silêncio. Daniel tenta abraçar Min novamente. Ela o rejeita, incomodada. Então, nós temos quatro setinhas aí, que é para vocês me darem onde é o diálogo, onde é o cabeçalho, onde é a rubrica, onde é o título do filme. Então, quando ele diz, antes que o mundo acabe, né? Aqui já está dizendo qual é o nome do filme. Então, o título do filme, né? Aqui, ó, cena 13, beira do rio, parte externa, no entardecer. Aqui é o nosso cabeçalho, né? É onde dá as informações de onde está acontecendo e o tempo que está acontecendo, né? Está acontecendo na parte
externa da beira do rio e no entardecer. Então, aqui é o cabeçalho. Aí nós temos aqui essa setinha aqui, que indica Daniel e mim estão deitados na pedra. Isso quer dizer que está me dando, né, o que está acontecendo, a minha ação, né, onde está ocorrendo a parte dos personagens que estão deitados. Então, aqui é minha rubrica. E a última, essa outra celinha que está aqui na fala do mim, né? Mim não tá dando certo, Daniel. Acho que a gente precisa dar um tempo, né? É a fala do mim. Então, aqui é um diálogo. Ah, diálogo. Viu? Foi muito fácil, né? Então, vocês já estão bem adaptados a essa estrutura, toda a estrutura da parte do roteiro. Aqui passa o gabarito, né? Encontramos, então, no início ali, ó, de O Mundo Acaba é o título, em letras maiúsculas, né? Dando todo o local e o tempo, é o nosso cabeçalho. Nós temos a rubrica, que é o que está acontecendo com aqueles personagens naquele momento, e nós temos o diálogo, nesse caso ali foi a fala do mim. Perfeito? Então, vocês estão tinindo aí no roteiro de cinema. Então, finalizo a aula de hoje, que também finalizamos o capítulo 3. Bom, na semana que vem, na nossa próxima aula, nós já vamos entrar no capítulo 4, tá bom? Então, eu aguardo vocês na próxima aula. Beijos, fiquem com Deus. Tchau!